Paz do Senhor a todos, amém? Que bom estarmos aqui. Para quem não me conhece, assim como o Franco disse, meu nome é Rafael, e para quem me conhece já sabe. E hoje eu estou numa mistura de sentimentos, e vou explicar por quê. Eu cheguei na Igreja de Deus em Uberlândia, eu era de São Paulo, mudei para cá, e eu cheguei em Uberlândia em 2002. Pouco tempo que eu cheguei em Uberlândia, eu me converti e comecei a frequentar a Igreja de Deus do bairro Planalto, do Pastor Elcio. Isso em 2002. E sempre conheci a Igreja do Saraiva, né? A Igreja do Saraiva é uma igreja de referência histórica para Uberlândia, não só para Uberlândia, mas para todo o Brasil, né? E o pastor Wenderson, uma vez, começou um trabalho de teologia, uma teologia para quem quisesse fazer, era nessas salinhas ao lado. E eu tive a primeira experiência de conhecer a Igreja do Saraiva, isso em 2002. E eu na salinha ali com o pastor Wenderson, alguns outros irmãos, fazendo o curso de teologia. E aí o pastor Wenderson dando a aula e eu escutando os meninos ensaiando aqui e orando a Deus. Fiz uma oração a Deus naquele momento, falei assim: Senhor, se for da sua vontade, da sua graça, queria muito ter a oportunidade de um dia compartilhar a palavra com o pessoal do Saraiva. Isso foi em 2002. Depois de cerca de 17, 18 anos, eu estou aqui agora. E aí, por uma eventualidade, o nosso pastor Paulo, precaução, né, evitou de estar conosco hoje devido a essa questão dessa pandemia. E foi uma mistura de sentimentos desde ontem, porque eu não lembrava mais, não lembrava mais de ter feito oração e de ter tido essa expectativa de estar aqui um dia. E Deus me trouxe à memória esse sonho e eu estou aqui. E eu quero dizer para você que existem sonhos e existem projetos de Deus que a gente até esquece disso, mas Deus não esquece. E no momento certo, na hora certa, vai acontecer. E eu estou muito feliz de estar aqui, muito honrado pelo convite do pastor Paulo, de estar inaugurando um novo tempo para todos nós, uma novidade para todos nós. Eu tenho certeza que nenhum de nós imagina o que vai acontecer, mas eu quero estar presenciando tudo isso, que Deus vai fazer em nós e através de nós também. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo número 2. Eu vou ler 2 textos. Hoje nós vamos falar sobre a família da fé. As pessoas que me conhecem, na hora que viu eu chegando aqui em cima, falou: nossa, o Rafa vai falar sobre família, porque eu prego muito sobre família. Mas hoje eu vou falar de uma família que é a igreja cristã, a igreja de Cristo. Não é a nossa família de parentes, de esposa. Uma outra oportunidade eu quero estar ministrando sobre isso. Mas hoje eu quero falar sobre a importância da igreja, sobre a importância da família da fé. E Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 em diante. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 42 em diante. Amém? Diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. E todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, e distribuindo a cada um conforme a sua necessidade. E todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração,
louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Eu queria que você fosse um pouco mais para frente, em Gálatas capítulo 3. A carta aos Gálatas, capítulo de número 3, versículo 25 e versículo 28, ao 28, aliás. Gálatas capítulo 3, versículo 25 ao versículo 28. Diz assim: agora, porém, tendo chegado a fé, já não estamos mais sob controle do tutor, que é a lei. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram, e não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Pois todos são um em Cristo Jesus. Eu queria que você fechasse seus olhos por um instante. Senhor, eu quero te agradecer. Quero te agradecer por essa noite, por esses louvores, por tudo que nós estamos fazendo aqui nesse lugar. E assim eu te peço mais uma vez, fica conosco mais um pouco. Fica conosco nessa palavra, que o Teu Espírito Santo libere os nossos corações para recebê-la. E que em nome de Jesus nós venhamos ser edificados, instruídos e capacitados pela fé e pela presença do Teu Espírito. Por isso eu te peço mais uma vez, fica conosco mais um pouco, em nome de Jesus, amém. Irmãos, hoje eu quero falar sobre a família da fé. Para nós é muito simples hoje olhar a igreja, porque nós estamos desse lado, nós estamos em um novo momento, em um novo período, e falar sobre igreja para nós é coisa simples, porque nós já entendemos a estrutura que é a igreja brasileira, a igreja mineira, a igreja em Uberlândia, a nossa igreja. Quando nós chegamos e dizemos assim, se alguém perguntasse para nós, o que é a igreja? Igreja é o que nós fazemos, aquilo que nós se reunimos, as nossas programações, a nossa atitude de evangelizar pessoas. Enfim, a igreja é o que nós fizemos aqui essa noite. Só que quando nós voltamos alguns anos atrás, e principalmente e justamente em Atos dos Apóstolos capítulo 2, igreja não era tão simples. Era um movimento novo que estava surgindo. Era algo diferente e novo de tudo aquilo que eles já tinham vivido. É bem certo que Jesus passou alguns anos com os apóstolos e ensinando eles como é que deveriam agir e como que seriam as coisas depois da sua partida. Só que ainda há um clima e há uma expectativa muito grande no ar de saber como que seria isso. Porque se nós puxarmos na mente e tentarmos pensar como pensava Pedro, João e os discípulos, eles não imaginavam que igreja seria aquilo que estava acontecendo em Atos dos Apóstolos. Com certeza a expectativa deles, e quando Jesus entrega a comissão e diz para eles, olha, agora é com vocês, com certeza a expectativa deles é que eles pregassem em casas, é que eles continuassem naquele grupinho de pessoas, é que eles estivessem ali convivendo e fazendo aquilo que Jesus ensinou para fazer. Só que na primeira pregação que nós vemos da igreja, uma multidão de pessoas aceita Jesus. Uma multidão de pessoas começa a querer também viver aquilo que os discípulos estavam vivendo. E é um choque, porque eles estavam restritos à experiência e à realidade do que Jesus tinha ensinado para eles. Só que eles começam a perceber que isso tomaria proporções muito maiores. E aí eu fico pensando como que foi a atitude de João, como que foi a atitude de Pedro, como que eles lidariam com essa situação. E é interessante pensar sobre isso,
porque nós somos herança da igreja que começou exatamente nesse momento. Nós somos herança da expectativa e da realidade do que viveram João, do que viveu Pedro, do que viveu Tiago e os discípulos. A nossa herança é essa. A nossa raiz está exatamente em Atos dos Apóstolos. E a expectativa deles era que seria algo local, mas eles não imaginavam que seria algo global. Todas as nações, aonde estivesse chegando esse evangelho, pessoas estariam aderindo àquilo que Jesus deixou para eles como responsabilidade. E aí eu paro para pensar um pouco sobre o que Jesus ensinou aos seus discípulos. Ainda que foi poucos anos ali com eles, qual foi o recado que Jesus deixou para que eles inaugurassem a igreja? Qual foi o recado que Jesus entregou para os discípulos para que eles tivessem condições de continuar a obra de Cristo? E aí eu fico olhando os evangelhos existem várias partes do evangelho que Jesus ensina à igreja. Ensina a Pedro, a João e aos discípulos. Só que eu destaco 3 nessa noite, que fazem parte da nossa raiz. Eu destaco 3 coisas e 3 princípios que Jesus demonstrou ali para os discípulos, que nós não podemos abandonar de forma nenhuma. A primeira coisa que Jesus ensinou aos discípulos e deu esse início à igreja, Jesus deu uma missão à igreja. E qual que era a missão da igreja? João capítulo 13, versículo 34 e 35. Olha o que João deixa registrado sobre a missão da igreja que Jesus enfatizou para os discípulos. João capítulo 13, versículo 34 e 35 diz assim: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Qual é a missão da igreja? A missão da igreja é o amor. Qual que é o propósito da igreja? Amar. Isso é muito simples para a gente, para nós que estamos aqui hoje em Uberlândia. Mas imagina Jesus falando isso para Pedro. Toda a revolta interior de Pedro do Império Romano. Toda a revolta de Pedro no abuso dos impostos que eram cobrados de sua família. A revolta de Pedro de ser uma nação que não era livre, era uma nação que sofria por causa do Império Romano. Isso é muito simples para nós hoje, porque nós somos gentios, conforme a palavra diz. Nós somos desse lado da história. Agora imagina você, Pedro, olhando para um romano, entrando na igreja. Pedro olhando para um romano, se convertendo ao evangelho de Cristo. E aí puxando a sua memória a palavra de Jesus, que nós temos que amar uns aos outros. Não só isso, João ainda diz em João capítulo 15, versículo 11: tenho-lhes dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este, que amem uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele de dar sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que lhes ordeno. Já nos chamamos de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu tenho-vos chamado amigo, porque tudo que eu vi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Olha o desafio da igreja. Porque amar João é simples, é discípulo, é meu amigo, está próximo de mim. Amar Lázaro, amar José, amar Maria, amar João
é muito simples. Só que essa missão da igreja, ela é além. Porque eu tenho que amar as pessoas. Porque o maior propósito e a maior missão da igreja é o amor. E aí imagina você, irmãos, o desafio dos discípulos. Porque a imagem que eles tinham de Deus era a imagem de um Deus justo. De um Deus conforme a lei de Moisés. De um Deus que viria na sua força. Só que Jesus não veio lutar contra Roma. Jesus muito menos veio querer conquistar Roma. Jesus veio conquistar Pedro, João. Jesus veio conquistar Tiago. Jesus veio conquistar Maria Madalena. Jesus veio conquistar pessoas. Porque as nossas portas, o nosso evangelho tem que ser baseado naquilo que é a nossa missão. Porque se nós não amarmos uns aos outros, nós não vamos conseguir ter a imagem de Cristo. Porque Jesus disse assim: olha, vocês vão ser conhecidos que sois meus discípulos, se você amar uns aos outros. Então a missão da igreja começa com o intuito de conhecer uns aos outros, mas de que se entrasse alguém e quisesse alguém aceitar a Jesus, aceitar o evangelho, esse alguém deveria ser amado, esse alguém deveria ser recebido. E aí Atos dos Apóstolos diz para nós que eles vendiam suas propriedades e distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Imagina você, Atos dos Apóstolos, eles estão reunidos como igreja, e aí de repente um soldado que crucificou a Jesus, vendo toda aquela situação após a sua cruz, decide se converter. E aí o soldado vai pedir um pedaço de pão para Pedro. E Pedro, sabendo que ele foi uma das pessoas que maltrataram Jesus no caminho da sua crucificação, e ele tendo que amar a ele como se fosse a si mesmo. Eu acredito que nesses momentos nós vamos ter essas respostas na eternidade. Mas eu acredito que nesses momentos Pedro lembrava de si mesmo, quando foi violento e cortou a orelha de Malco. Com certeza Pedro lembrava de si mesmo nas suas atitudes finais com Cristo, onde ele nega a Cristo por algumas vezes. E ele entende que, olha, eu preciso amar essa pessoa, porque ele é igual a mim. Quando nós temos a atitude de amar, irmãos, nós olhamos para o nosso lado e entendemos que essa pessoa é igual a mim. Não há distinção, não há diferença, não há classe, não há pessoas. O que tem que existir em nós é o amor. A segunda característica do que Jesus disse aos seus discípulos, Jesus trabalhou a identidade deles. Olha o que a Bíblia diz para nós em João, capítulo 1, versículo 12, versículo 13. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade de carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. A identidade de ser chamado filho. Agora não é mais discípulos de Moisés, não são mais simplesmente descendência de Abraão, não são mais pessoas que têm relacionamento com a lei. Agora eles olham para Deus, e ao olhar para Deus, eles reconhecem em Deus um Pai. Não é simplesmente um Criador do mundo, não é simplesmente o Criador de todas as coisas, o Deus inacessível. Não, esse Deus, ele é conhecido como um Pai. E essa identidade nossa, irmãos, nós não podemos perdê-las de jeito nenhum. Porque Salmos 115 diz para nós que quando nós criamos ídolos, o salmista diz para nós que
quando você cria ídolos, você se torna semelhante a eles. Um ídolo, ele tem mão, mas não apalpa. Ele tem boca, mas não fala. Ele tem ouvidos, mas não ouve. Nós não podemos trabalhar e ter a nossa fé em Deus para tratar Deus simplesmente como um ser inacessível. Jesus fez questão de mostrar para nós que Ele é Pai, Ele é próximo, Ele é acessível, Ele ouve, Ele vê, Ele fala, Ele interage. Ele não é uma força simplesmente que organiza o universo. Ele não é uma potência que faz todas as coisas seguirem o seu percurso e o seu rumo. Ele não é simplesmente um ser que está com os olhos voltados para pessoas e que basta um escorregão, basta uma vírgula sequer que ele chega com toda a sua fúria. Não, esse Deus não é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é Pai. E os Salmos vai dizer para nós que assim como o Pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que Ele ama. Nós somos filhos. Então quando eu olho para o lado, eu não vejo mais uma criatura de Deus. Eu não vejo mais uma massa de carne, sangue, órgãos. Não, eu vejo ali o Filho de Deus. Eu vejo aquele que foi a causa maior da vinda de Cristo. Essa identidade é o que João vai dizer para nós no capítulo 8, versículo 35. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Essa atitude de filho, porque não é mais uma religião, não é mais a pregação de uma organização religiosa. Os discípulos não eram os saduceus, os discípulos não eram os fariseus, os discípulos não eram uma religião formada naquele momento. Os discípulos eram filhos, e como filhos, eles começam a formar a família da fé. E é interessante, né? Porque Jesus está sendo crucificado. E João junto com Maria. E Jesus fez questão de dizer para ela e para João que João estaria cuidando dela. Em uma outra oportunidade, Jesus enfatiza a família. Porque as pessoas questionam a Jesus. E Jesus fala assim: olha, aquele que faz a minha vontade, aquele que faz a vontade do meu Pai, esse é a minha família. Jesus começa a tratar as pessoas como famílias. Nós não somos órfãos, irmãos. E família é uma missão dada por Cristo. Porque se você olhar para o seu lado aí agora, existem pessoas que você nunca sentou para tomar um cafezinho. Você nunca viu essa pessoa na sua vida. E você já trata ele como irmão. Tem pessoas aqui que eu não tive ainda a oportunidade de conversar, mas se eu for cumprimentar ele, eu vou dizer: a paz do Senhor, meu irmão. Quem inaugura essa família é Cristo. E aí Paulo vai dizer para nós lá em Gálatas capítulo 3, agora não existe mais judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem e nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Quando nós falamos que todos somos um, nós entramos na terceira função específica da igreja, que é ser corpo. E olha o que diz Romanos capítulo 12, versículo 5. Assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. A gente começa a entender que essa realidade de igreja
ela não se limita a simplesmente ao que nós vivemos aqui. Ela é muito mais além. E Jesus diz para nós que a função, a gente tem uma missão, a gente tem uma identidade e nós temos uma função. E a função é de estarmos unidos, interligados. Eu não consigo tirar a minha mão. Eu não consigo dizer para o meu pé, eu vou arrancar meu pé e vou seguir a minha vida em diante. Eu não consigo dizer para os meus dedos, eu não preciso de vocês. O corpo é importante em todos os seus aspectos. Cada pessoa que está nessa noite aqui nesse lugar é importante para esse corpo. Cada pessoa que está nesse lugar é importante para o reino de Deus aqui. Cada pessoa tem a sua função específica. E a gente às vezes menospreza as nossas funções. Ah, mas eu só faço isso. Ah, mas eu só simplesmente faço o que eu estou fazendo. Cada função é importante. Porque nós estamos aqui porque alguém não deixou de fazer a sua função. Essa igreja está com as portas abertas porque alguém não deixou de exercer a sua função. Infelizmente, quando alguém, por alguma eventualidade, sofre algum dano no seu corpo, e aquele membro não pode mais exercer a sua função, ele atrofia. Se porventura, Deus nos guarde, mas se porventura acontecer de eu não poder mais movimentar a minha mão ficará atrofiada. Vai parar de ser aquilo que ela foi destinada para ser. Então, o que você faz, o que você vive, as coisas que você investe no reino de Deus, as coisas que você investe aqui nesse lugar, são importantes para nós estarmos aqui. Aí você pensa assim, nossa, mas eu oro há tantos anos, eu busco há tantos anos. Existem pessoas aqui nesse lugar, reflexo da sua oração. Existem pessoas aqui que estão colhendo os frutos do seu trabalho. Eu gosto muito da história de José. Porque a história de José, quando José encontra com seus irmãos, já governador do Egito, José vira para eles e fala assim, olha, o que vocês fizeram comigo foi uma forma de proteger a vocês mesmos. Porque eu vim enviado para cá, na frente de vocês, para realizar tudo o que eu realizei, para que hoje vocês pudessem sobreviver. Nós não temos a dimensão do que nós fazemos no reino de Deus. Nós não temos a dimensão do que nós estamos investindo. É porque nós somos muito imediatistas. Você quer a resposta agora. Você quer que aconteça rápido. Mas existem sementes que demoram a crescer. Existem árvores que demoram a dar frutos. A Bíblia tem um versículo em Eclesiastes ou em Provérbios, eu não me recordo, que diz, lança teu pão sobre as águas. Existia um costume no Egito, naquela região de Israel, aliás, que eles lançavam a semente nas cheias dos rios, e quando o rio baixava, as sementes ficavam enraizadas na lama. Então você olhava para aquele lamaçal, para aquela terra seca, parecia que não daria fruto, não daria nada. Mas com o passar dos dias, começavam a germinar as sementes, começavam a nascer ali aquilo que eles tinham plantado. E aí a Bíblia usa esse versículo, lança, acredita, realiza, faz, busca, planta, seja. Olha o que a Bíblia diz para nós em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 20 em diante. Assim, há muitos membros, mas um só corpo, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado um pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são um corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo.
Quando o Luiz tem a sua vitória, eu me alegro junto com o Luiz. Quando o meu irmão tem a sua vitória, eu me alegro com o meu irmão. Quando nós passamos dificuldades, você não está passando a dificuldade sozinho. Tem uma igreja que está orando por você. Tem uma igreja que está junto contigo. Mexeu com um, mexeu com todos. Desafiou um, desafiou a todos. Esse é o propósito, essa é a função da igreja. A igreja não é foro íntimo. A igreja não é uma pessoa. A igreja é multidões. A igreja é grego, judeu, romano, a pessoa que mora no Planalto, que mora no Jardim Europa, que mora no Saraiva, que mora em Uberlândia, que mora em São Paulo, no Brasil, no mundo. A igreja somos nós. Nós somos o corpo. E a função do corpo é estar junto. Quando Jesus traz essa mensagem para os discípulos, eles olham e veem que a obra de Cristo era muito maior do que eles. Essa estrutura é muito maior do que nós. A realidade do reino de Deus, o evangelho é muito maior do que as nossas expectativas. O que cabe a nós é exercermos a nossa função. O que cabe a nós é exercermos a nossa missão. O que cabe a nós é termos essa identidade de filho. Quando Jesus inaugura a igreja, Jesus não estava preocupado sobre o Império de Roma. Jesus não estava preocupado em colocar Pedro lá no Império. Jesus não estava preocupado em orar para que Tiago fosse uma referência. Jesus não estava preocupado em fazer com que João fosse um dos deputados de Roma, não. Jesus estava interessado, Jesus estava preocupado que a igreja fosse igreja. Porque Roma sempre vai ser Roma, irmãos. O mundo sempre vai ser mundo. Mas a igreja não, a igreja ela vai ser agora e vai ser eternamente. O mundo vai deixar de existir. Roma não é mais aquilo que era aquele império poderoso. Porque tudo passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E existem pessoas que não acreditam na igreja. Existem pessoas que preferem as realidades mundanas. Existem pessoas que veem mais prazer nas coisas que tem da porta para fora. Essas coisas passarão. Essas coisas são passageiras. Mas o corpo, o filho, a missão são eternas. E existe um versículo na Bíblia que está em Efésios capítulo 4, versículo 4 ao versículo 6. Há um só corpo, um só Espírito, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Deus está em todos nós. Deus está em cada um de nós aqui essa noite. Nós temos as nossas individualidades. Nós temos as nossas preferências. Nós temos a nossa seleção. Mas o próprio Pedro entendeu que isso não partia de Deus, porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus está com você sentado onde você está aí. Deus tem uma realidade de vida para você que está aí e simplesmente veio para um culto de domingo. Aí eu vou lá ver como é que vai ser o louvor, como é que vai ser a palavra e depois eu vou para casa. Deus tem uma realidade de vida para você. E a sua realidade de vida será importante para outras pessoas. Deus me fez recordar essa história de quando eu estava sentado ali naquela cadeira. E hoje eu estou aqui. Porque as coisas de Deus são tão distantes daquilo que nós imaginamos. E olha que interessante, porque
O que é o sucesso da igreja? Se nós fôssemos pegar o modelo da família da fé, olha o que é o sucesso deles. Primeiro, o sucesso deles era ensino e palavra. Atos 2:42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Eles gostavam de aprender sobre Cristo. Eles gostavam de ensinar para as pessoas. Eles gostavam da Bíblia. Eles gostavam do Evangelho. Eles gostavam de estar ali juntos estudando. Outro sucesso da igreja era a oração. Olha o que a Bíblia diz para nós em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31. Depois desta oração, o prédio onde eles estavam sacudiu, e todos eles ficaram cheios do Espírito Santo. Eles gostavam de oração, eles gostavam de falar com o Pai, eles gostavam de juntos darem as mãos uns aos outros e orarem uns pelos outros. As cartas desses discípulos, que diz para nós, olha, se tem alguém enfermo entre vocês, orem uns pelos outros. Ou se alguém está passando necessidade, ore, mas ajude. Olha, se tem alguém isso, ore. Eles gostavam de orar junto, gente. Eles gostavam de meditar na palavra junto. Esse era o sucesso da igreja de Atos. Outro sucesso extraordinário de Atos dos Apóstolos é que eles gostavam de unidade e comunhão. Olha o que a palavra de Deus diz para nós. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Não é mais as coisas de Pedro, não é mais as coisas de João. Imagina uma mochilinha no canto, uma pessoa vai lá, não mexe nessas coisas não, porque essas coisas é de Pedro. Não pega esses pães não, porque esses pães são de João. Não, a partir desse momento eles gostavam de estar em unidade, de estarem juntos. Essa era a imagem da igreja que era transmitida para Atos. Em uma pregação, 5.000 pessoas se converteram ao Evangelho de Cristo. Por quê? Porque eles viam unidade, eles viam comunhão, eles viam junção de pessoas. Não é mais aquele farisaísmo. Os fariseus afastavam as pessoas, simplesmente não tinham contato com pecadores. Eles mesmos criticaram a Jesus por algumas ações de Cristo com pecadores. Mas agora não, todos estão juntos. Pedro está junto com todos. Há espaço para quem quiser chegar. A comunhão de Deus é essa. E Romanos vai dizer para nós, porque Deus não faz acepção de pessoas. É a palavra de Deus que vai dizer para nós que, olha, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Deus começou a fazer muito mais daquilo que Pedro esperava. Deus começou a fazer muito mais do que aquilo que os discípulos esperavam. Porque agora não era simplesmente um movimento, era uma família. Essa família unida, essa família junta, essa família onde Cristo é tudo em todos. Esse é o propósito de Deus para nós. De nós sermos um só povo, uma só fé, um só Deus, sermos um. E existem alguns corinhos antigos tão memoráveis. Eu sou mais antigo na fé. E antigamente os ministros de louvores gostavam muito de cantar alguns corinhos onde que enfatizava que nós somos corpo, assim bem ajustado, ligado, unidos,
vivendo em comunhão. Agora não é mais as minhas vontades, agora não são mais os meus princípios, agora não são mais, eu tenho a possibilidade de viver algo em grande e diversas pessoas. E esse é o mistério do Evangelho. É isso que Paulo vai dizer aos Gálatas. Aqui não existe mais, são filhos de Deus que estão aqui. Não existe grego, não existe judeu, não existe escravo, não existe livre, não existe homem, nem mulher. Aqui todos são um em Cristo Jesus. E quando nós estamos unidos, quando nós estamos firmados, alicerçados uns nos outros, nós começamos a transmitir aquilo que livremente o Espírito Santo deseja. E a Bíblia diz para nós que Atos dos Apóstolos, quando eles estavam em comunhão, juntos como igreja, sinais e maravilhas, milagres começaram a acontecer. Pessoas começaram a ser curadas, pessoas começaram a ser libertas, pessoas começaram a ser transformadas, porque não era mais um grupo simples de pessoas, era uma família, era um povo, era um só Deus, e Deus começou a habitar neles, Deus começou a trabalhar através deles. Gálata, as cidades em volta ali daquela região não foram mais as mesmas. A história do Evangelho diz para nós que cidades, pessoas, lugares foram transformados, porque existia um povo unido, existia um povo buscando, existia um povo ali que estava juntos, e juntos eles estavam em uma só fé. E a Bíblia diz para nós que a família foi crescendo. Passou-se algum tempo, chegou Paulo, passou um tempo, começou a chegar outras pessoas. A igreja começou a ser distribuída no mundo, e a igreja foi crescendo no mundo. Missionários foram sendo enviados para cidades, povos, foram enviados, até hoje nós estarmos aqui. Nós fazemos parte da família de Pedro, João, Tiago, de Paulo. Nós fazemos parte da história da família de Cristo. Nós fazemos parte daquilo que o próprio Cristo disse: quando vocês amarem uns aos outros, esse amor será conhecido e será espalhado. E nós somos reflexo desse amor. Nós somos reflexo. O que é uma família de fé? Uma família de fé é onde nós temos comunhão. Uma família de fé é onde nós entendemos que nós somos filhos. Uma família de fé é quando nós se envolvemos e vivemos como corpo. Se essa pessoa que está do seu lado está sofrendo, nós sofremos junto com ela. Essa pessoa que está do seu lado está passando dificuldade, nós passamos dificuldades junto com ela. E eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Eu sei que nós estamos em um momento que não é propício de pegarmos na mão. Como eu queria. Essa pandemia vai passar, irmãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós vamos voltar àquilo que era. Como eu queria que nós pudéssemos se abraçar nesse momento e pegarmos nas mãos uns dos outros. Porque Paulo diz para nós: nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Colossenses 3:11. Existe um trecho de um louvor antigo, e eu queria que você falasse para a pessoa que está do seu lado. O trecho diz assim, olha: eu sou um com você, no amor do nosso Pai.
somos um no amor de Jesus. Olha para essa pessoa. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. De novo. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Amém. Senhor, essa é a família de fé que nós temos aqui nesse lugar, nessa noite. A cada membro desse corpo precioso do Senhor, cada pessoa que está nesse lugar, Deus, não deixe que o diabo roube a expectativa, a fé, não deixe que o diabo retire a esperança e a certeza do amor do Senhor para cada um que está nessa noite, nesse lugar. Em nome de Cristo Jesus, que a nossa união seja muito mais forte do que aquilo que nos distancia. Que a nossa união venha prevalecer contra as armas e as artimanhas do diabo. Que a nossa união seja tão forte que esse bairro, essa cidade venha conhecer a gente como um lugar do Senhor, como morada do Senhor, como lugar onde o Senhor se manifesta. Senhor, quando nós se reunirmos nesse lugar, que sinais e maravilhas acompanhem as nossas orações. Quando nós se reunirmos nesse lugar, que sinais e maravilhas venham seguir, Deus, os nossos cultos. Que em nome de Jesus o louvor seja um. Que em nome de Jesus os irmãos sejam um. Que em nome de Jesus tudo que nós formos fazer, tudo que nós formos, todas as nossas programações, tudo que nós colocarmos a mão para fazer, seja para a Tua glória, seja para o Teu louvor. Senhor, que esse povo esteja unido, esteja fortalecido. Deus, em nome de Jesus, toda frieza espiritual, todo desânimo espiritual, toda barreira, luta, adversidade, maior é o Senhor que está em nós do que tudo que está no mundo. Deus, maior é o Senhor que está em nós do que toda essa luta, essa adversidade que porventura nós estamos enfrentando. Em nome de Jesus, que nós possamos conhecer o Senhor como o Senhor revelou aos discípulos, que nós venhamos conhecer o Senhor através do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, que nós possamos juntos buscar, adorar, congregar, buscar o Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa intenção, em nome de Jesus. Muito maior do que nós é o Senhor que está presente. Muito maior do que nós é o Senhor e a obra que o Senhor fará em nós e através de nós. Que a cada dia a nossa fé seja estabelecida, que a cada dia a nossa fé seja alicerçada, Senhor, na Tua palavra, na Tua presença, no Teu Evangelho. O Senhor se revelou aos discípulos e deixou para nós um recado, que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em Seu nome, o Senhor estaria no meio deles. O Senhor está no nosso meio, Senhor. O Senhor está nesse lugar. O Senhor está nesse lugar, Senhor. O Senhor está nesse lugar. O Senhor está aqui nesse lugar, Senhor. Nós te agradecemos por essa igreja. Nós te agradecemos pelo Evangelho que está sendo anunciado nesse lugar. Nós te agradecemos pelas orações e pelas mãos levantadas. Nós te agradecemos por tudo, por todos, por cada um que está aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém.